Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje eu estou acompanhado aqui do meu amigo Marcos. Isso aqui é o Marcos mesmo, encarnado. Não é espírito, é ele. Voltando das suas férias de um mês, né, que passeou bastante. Mas agora ele está de volta aqui, né, no batente, aqui junto comigo. Meu companheiro de luta, de batalha de sempre. E vamos hoje... né, o nosso programa, nós temos aqui o meu amigo também, meu amigo querido, João Ascenso, lá do Rio de Janeiro, que já esteve aqui com a gente ano passado e agora ele volta para falar um assunto bem interessante, que é a ciência da felicidade e o espiritismo. Tá? Então, você que está aí nos vendo, nos assistindo, pode, se quiser, ligar para concorrer ao nosso sorteio. Nós vamos sortear agora, no final do mês, no dia 30, que é o último programa do mês de janeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tá? Se você quiser ligar para fazer uma pergunta também para o João, você pode ligar. Tá? Nosso telefone é DDD 22 2629 2571. Você que está nos assistindo aí pelo nosso site, que é o www.espiritismoemfoco.com.br. Se você quiser ligar também, pode ligar, que o meu amigo João, com certeza, ele vai responder para todos vocês, tá bom? Nosso próximo convidado vai ser o meu amigo Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que vem falar para a gente a gênese espiritual, tá bom? As notícias do nosso movimento, que continua sempre, né, acontecendo, nós vamos ter a partir do dia 21 agora de janeiro até o dia 29, a Feira do Livro Espírita de São Pedro da Aldeia, tá bom? Vai ser na Casa dos Azulejos, o horário é de 5 às 23 horas, das 17 às 23 horas, tá bom? Então, você que gostaria, que gosta, né, do espiritismo, dos livros, que quer conhecer toda, uma grande parte, né, da literatura espírita, você vai ter oportunidade nessa Feira do Livro aqui, pertinho da gente, aqui em São Pedro da Aldeia. Lá tem muitos livros, vão ter livros para vender, livros baratos, que com certeza vai dar condições das pessoas, né, comprarem esses livros. Os livros espíritas são muito bons e baratos, um preço bem acessível. Então, vai ser do dia 21 agora de janeiro até o dia 29 de janeiro, na Casa dos Azulejos, o horário de 17 às 23 horas, tá bom? É só ir lá participar, ver a feira, ler os livros, comprar. E com certeza, as casas espíritas todas de São Pedro da Aldeia estarão lá, representadas, né, para que essa feira aconteça. As palestras públicas, né, eu venho sempre falando aqui do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, agora aos domingos ela é via net. Você pode assistir da sua casa a palestra do Trabalhador de Jesus, todos os domingos às 18 horas. Então você entra lá no site do Trabalhador de Jesus, é www.cetj.org.br, e você assiste da sua casa a palestra em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Tá? E dia 22 agora, domingo agora, o palestrante vai ser o meu querido amigo Edmundo, que vai falar sobre tolerância. Tá? Então, Edmundo, dia 22 agora, domingo, palestra ao vivo pela net, você pode assistir da sua casa. Tá bom? E falando mais uma vez, nosso CD, o CD de músicas espíritas dos Ceareiros do Bem, que já está pronto, já foi todo gravado, o estúdio ficou muito bom. E nós estamos já programando o dia que nós vamos lançar o nosso CD. Provavelmente será em abril,
tá? E depois nós vamos falar com mais calma a respeito da nossa data de lançamento do nosso CD. Então vou passar agora para o meu amigo Marcos, que está doido para trabalhar, né? Que ficou um mês sem aparecer, né? Agora ele está aqui e vai ler para a gente uma página do livro Pão Nosso. Eu queria agradecer ao meu fã-clube, senão eu teria ficado por lá. Meu fã-clube recebo aqui centenas de e-mails, todos da minha mulher. Então, meu fã-clube é só ela. Mas é muito bom a gente estar de volta. Mas antes de ler a página de hoje, eu gostaria de aproveitar o momento para mandar um abraço a todo o pessoal do GESE, Grupo Espírita Servidores do Evangelho. Onde eu estava, eu viajei, fui na Paraíba, conheci várias cidades, e em uma delas, numa cidadezinha de Itapororoca, no interior da Paraíba, uma cidade com 15 mil habitantes, 16 mil mais ou menos, eu conheci uma casa espírita espetacular. Não vou citar o nome das pessoas, porque eu faria uma injustiça com quem eu não citasse o nome. Mas a todos, o presidente, o Zinaldo, todo mundo lá, um abraço, achei maravilhoso, aprendi coisa ali, uma fraternidade espetacular, amei aquela cidade, amei o centro espírita e fiz uma promessa a mim mesmo. Daqui a 2 anos vai ficar sem a minha presença de novo, que eu vou para lá. Se o meu fã-clube deixar. O item 39 do livro Pão Nosso. Mas, quando fores convidado, vai. Jesus está em Lucas 14:10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso e dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa ao chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reverte-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Eu sempre costumo dizer que essas mensagens são para mim. Porque a gente... Sempre é pra gente, cara. Porque a gente sempre fica naquela, eu vou ler uma mensagem para que o outro aprenda, uma mensagem para que o outro ouça, e muitas vezes aquele que está na tribuna, no programa, na rua, falando alguma coisa, é este o mais necessitado. E toda vez que eu leio isso aqui, eu tenho certeza, essa pedrada é para mim. Para todos nós. Nós vamos ao intervalo agora? Então vamos pedir um pequenino intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não? Então vamos fazer o seguinte... Deixa eu só fazer aqui também falar aqui, é que
no dia 29 agora também de janeiro, lá no Trabalhador de Jesus, que é um domingo, de 9 às 12 horas, vai acontecer um seminário com a Sueli Caldas Schubert. O tema vai ser transtornos obsessivos. Então também é imperdível, né, esse seminário. Quando? Dia 29 agora de janeiro, no domingo. Tá? De 9? De 9 às 12 horas. Então, Sueli Caldas Schubert também falando sobre transtornos obsessivos. Então, estão todos convidados também para ir lá no Trabalhadores de Jesus. E também tem o programa, né, do meu amigo Francisco Rebouças, né, o Espiritismo Ensina, que é a Web Rádio Umen, né, que é a União das Mocidades Espíritas de Niterói. Né? O meu amigo Francisco Rebouças agora está com esse, lá no site deles, é www.umen.org.br/rádio. Você pode escutar esse programa. É toda terça-feira, ou seja, amanhã, de 17h30 às 18h30. Então, sempre ensinando algum tema, algum assunto sobre, né, sobre o Espiritismo, e meu amigo, com a apresentação lá do meu amigo Francisco Rebouças. Renato, diga. Você já anunciou para o nosso público, de um modo geral, que você é o novo presidente da Casa Espírita? Não, eu sou presidente. É o vice-presidente? Eu agora sou vice-presidente do Centro Espírita. Houve uma eleição lá? Do Ceareiros do Bem. Hoje, desde o dia 1º de janeiro, né, nós assumimos lá, e eu sou o vice-presidente lá do Centro Espírita Ceareiros do Bem. Quem é o presidente? É o seu Euler, meu querido Euler, é o presidente. Estamos lá começando o trabalho, devagarinho, e vamos começar já com a parte, já convidando as pessoas que daqui, né, da nossa região, de Cabo Frio. Nós vamos começar já um estudo, tá? Nós vamos começar a parte de estudo do ESD, toda terça-feira, 7h30 da noite. E eu vou fazer esse curso, que vou administrar esse curso lá. A gente começar com a nova turma agora, das pessoas que estão chegando no nosso Centro Espírita, e nós vamos fazer o ESD. Qual é o endereço do centro? É lá no Jardim Esperança, né? Na rua... Dizem que é de junho, outro diz que é 21 de junho, mas é ali, atrás do Pargos Clube, ali, bem ali no Jardim Esperança. Tá? Nossas reuniões públicas é todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, e todos estão convidados a assistir às nossas palestras. Nós já podemos pedir já o apoio cultural? Já? Então nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos já para conversar já com meu amigo João. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Nós vamos ficar... Nós estamos com um probleminha já lá no nosso computador, porque hoje o programa com o João Ascenso depende muito do computador, de passar slides, e nós estamos tendo aí um probleminha, e vamos ver se a gente consegue resolver lá. Tá? Mas antes que a gente comece, vamos então juntos aqui pedir ao meu amigo João que faça uma oração para a gente possa, né, nos tranquilizar, nos harmonizarmos junto com vocês aí nas suas casas, nos seus lares, para que a gente possa fazer um programa tranquilo e aguardando um pouquinho para que se resolva esse problema lá no nosso computador. Então vou pedir ao meu amigo João que faça a oração para a gente. Envolve as nossas almas em vibrações de paz, de luz e de amor. Permite, Senhor, que possamos ser envolvidos nas energias de alegria, de felicidade, que é o tema desta noite. Que os bons espíritos, amigos espirituais que trabalham na seara de Jesus,
possam nos envolver neste momento e nos estimular às atividades necessárias para alcançarmos maiores níveis de felicidade. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Ô João, antes de nós começarmos a conversar, que nós temos que aguardar eu gostaria que você falasse para as pessoas, né, para os nossos amigos, quem é o João, né? Qual a sua casa espírita, qual o trabalho que você desenvolve. Fala aí um pouquinho sobre o João Ascenso, né, meu querido amigo. Okay. Fala para os nossos amigos. Em primeiro lugar, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Bem, meu nome é João Ascenso, eu tenho me dedicado nos últimos anos, desde os 12 anos, à causa espírita. E nos últimos tempos nós temos trabalhado na seara de Amor e de Luz em Botafogo, no Rio de Janeiro. Mas o nosso trabalho, sobretudo, está mais focado no braço científico da doutrina espírita. Nós sabemos que a parte científica do espiritismo precisa se desenvolver, da mesma forma que a própria ciência humana precisa se desenvolver também. Nós temos feito parte da Associação Médico Espírita Internacional, que tem levado, dentro da ótica espírita, cruzada com toda a parte científica do espiritismo, aos vários países europeus e também americanos, os Estados Unidos, e tentando desenvolver pesquisas que possam cruzar a ciência convencional com a espiritualidade. O que nós sentimos é que o espiritismo precisa ser visto não só como uma religião que é, mas também ser aberto a toda a população em geral, tendo seus postulados tidos como universais, e não apenas de um grupo específico de religiosos que se designam no Brasil como espíritas. Nós temos nos dedicado a algumas áreas específicas em relação a isso. Por exemplo, a minha área específica são duas, a área da psicologia e a área da neurociência. No que diz respeito à área da neurociência, nós temos tentado encontrar, dentro da ciência convencional, quais são as evidências que já foram publicadas cientificamente por materialistas, que comprovam as ideias que foram veiculadas pelos espíritos, especialmente o espírito do Dr. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, mas também outras áreas. Por exemplo, a minha área específica de pesquisa é a neurociência da moralidade, tentar entender os mecanismos das emoções morais, das motivações morais, tudo o que diz respeito à área da moralidade, sendo estudada cientificamente, experimentalmente. Um dos sonhos de Allan Kardec, antes de conhecer o espiritismo, era proporcionar ao desenvolvimento moral uma ciência. Ou seja, estudar cientificamente como o ser humano evolui moralmente. Ele tinha esse sonho, e ele até partilha isso em Obras Póstumas, por influência de Pestalozzi. Ele sofreu uma influência muito forte de Pestalozzi, que desenvolveu também uma teoria de evolução moral, que infelizmente é muito pouco conhecida dos espíritas. Então o nosso trabalho é divulgar não só a área da psicologia moral, como também a área da neurociência moral, que nos ajuda a entender os mecanismos do cérebro, mas também os mecanismos do desenvolvimento moral, nas suas várias vertentes. Nós, no programa anterior que nós fizemos a entrevista aqui com vocês, nós falamos das várias linhas de pesquisa científica que poderiam ser desenvolvidas não só no Brasil, mas em todos os outros países também. Falamos de, sobretudo, 6 linhas de pesquisa. Mas o programa de hoje, o que nós gostaríamos de trazer para vocês é uma vertente de felicidade. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem noção de que o estudo da felicidade hoje é uma área de pesquisa científica em que os pesquisadores tentam entender quais são as atividades, as ações, os comportamentos e as experiências que proporcionam maiores níveis de felicidade às pessoas. Não só do ponto de vista teórico e filosófico, entender quais são os mecanismos que fazem com que o ser humano seja mais feliz, mas também estratégias práticas que a ciência já demonstrou que faz com que as pessoas se sintam mais felizes. Ou seja, quais são as ações concretas na vida diária que nós temos que fazem com que as pessoas alcancem maiores níveis de felicidade. Nós temos uma série de coisas para apresentar para vocês. Infelizmente, eu tinha preparado exatamente uma série de slides Nosso para... técnico
informática, Renato, Aham. está tentando resolver o problema. Ok. Mas a ideia fundamental em relação à felicidade, só para fazer uma pequena introdução, a felicidade hoje não é simplesmente uma ideia abstrata. Hoje ela é estudada cientificamente, ela é sistematizada nos seus principais mecanismos e hoje é estudada nas principais universidades americanas também. O que nós fazemos é trazer essas ideias das universidades americanas, cruzando com as principais religiões, né? Nós também trouxemos alguma visão de outras religiões no que diz respeito a o que é felicidade na visão das outras religiões, mas também, sobretudo, o que é felicidade também na ótica espírita, cruzando essa ótica espírita com esses achados da ciência. Ô João, só para a gente, antes de começar a entrar dentro do tema específico, no mundo atual, onde nós estamos no mundo de provas e expiações, cabe a gente dizer que existem pessoas felizes dentro dessa parte científica? Essa pessoa foi atendida nas suas necessidades, essa pessoa está com seus anseios resolvidos, ela é uma pessoa feliz. No mundo atual, ainda cabe a gente dizer que existam pessoas felizes com tantos problemas na humanidade? A resposta é cabe. Vou dizer por quê. Depende. Primeiro nós temos que começar pelo conceito de felicidade. O que é felicidade, né? E aí existem duas perspectivas filosóficas fundamentais em relação à felicidade. A primeira perspectiva filosófica, ela aponta, sobretudo remonta à Grécia. E ela foi defendida inicialmente por Aristipo, que foi um filósofo grego, foi o primeiro indivíduo na história da humanidade, sobretudo da civilização ocidental, a conceptualizar a felicidade com um conjunto de ideias. E quais foram as principais ideias desse filósofo? De que a felicidade estaria associada ao prazer. Então ele criou uma filosofia chamada hedonismo. E hedonismo significa, a palavra hedone significa em grego prazer. Ou seja, essa primeira perspectiva significa a seguinte: felicidade está associada a sentir prazer. Por exemplo, quando nós comemos um bolo de chocolate, quando nós fazemos uma viagem a qual sentimos um grande prazer em conhecer pessoas novas, nosso querido amigo falou aqui de conhecer, por exemplo, pessoas amorosas, numa casa espírita, ter experiências diferenciadas. Certamente nessa viagem você sentiu muito prazer. Então, a percepção ou a sensação de prazer, seja o prazer sensorial, físico, da gente sentir, por exemplo, o prazer de comer um bom bolo de chocolate, uma boa comida, é um tipo relativo de felicidade, segundo Aristipo, na perspectiva do hedonismo. Então ele associa a felicidade ao prazer. E aí o prazer pode ser conceptualizado entre prazer físico e prazer mental ou prazer emocional. Essa é a primeira grande perspectiva que surgiu na história da humanidade em relação ao conceito de felicidade. Então, quando nós sentimos prazer, sentimos maior felicidade. Quando nós sentimos dor, sentimos maior infelicidade. Dentro da perspectiva do hedonismo de Aristipo. Depois surgiu Epicuro, que continuou e que criou uma filosofia chamada filosofia epicurista, e que acrescenta ao prazer emocional e sensorial o prazer espiritual, que ele chamava na época de ataraxia, que nada mais é do que a tranquilidade da mente. Ou seja, nós podemos nos sentir tranquilos, em paz, em tranquilidade, em alegria, e isso ele conceptualiza como uma espécie de prazer espiritual. Então é interessante nós vermos que isso não é muito diferente hoje da doutrina dos espíritos. Quando nós fazemos uma prece, quando nós fazemos uma oração, nós sentimos uma espécie de prazer espiritual, de tranquilidade. Então, o epicurismo, que também o Epicuro foi discípulo de Sócrates. Curiosamente, a gente sabe que do espiritismo, Sócrates foi um dos precursores da doutrina dos espíritos, do ponto de vista filosófico, não é? E ele associa esse prazer espiritual também à felicidade. Depois, ou seja, nós temos a filosofia do hedonismo e de Epicuro, que está dentro da filosofia do prazer. Ou seja, quanto mais prazer físico ou prazer emocional ou emocional, maiores níveis de felicidade. Quanto mais dor física, maiores níveis de infelicidade. Isso bate com os dados científicos que mostram que as pessoas mais doentes fisicamente na Terra hoje reportam níveis de felicidade mais baixos em comparação com as pessoas saudáveis. Bom, essa é a primeira filosofia sobre felicidade que surgiu na Grécia,
filosofia do hedonismo, e continuado por Epicuro no epicurismo. A segunda grande corrente filosófica sobre felicidade, ela é radicalmente diferente da filosofia do prazer. Se vocês observarem, a filosofia do prazer, ela perdura no século XX. Desde o advento da Revolução Industrial, de toda a época da modernidade, que a gente observa um culto ao prazer nas sociedades humanas materialistas, por exemplo, americana, europeia e até brasileira. Se a gente falar do Rio de Janeiro, então, a época do carnaval, ela é um culto cultural ao prazer. Ao prazer do sexo, ao prazer da bebida, ao prazer da música. Não é? Então, ela é uma filosofia de vida hedônica que foi resgatada no século XX. Bom, mas isso é uma vertente da felicidade, não é toda, né? A segunda vertente, e que é radicalmente diferente da vertente do prazer, foi proposta por Sócrates, por Platão e por Aristóteles. E ela se chama filosofia eudaimônia. O que significa eudaimônia? Daimon significa em grego anjo guardião. Então reparem, eudaimônia significa ter um anjo guardião, ou estar com um anjo guardião. Essa ideia foi veiculada inicialmente por Sócrates, que dizia o seguinte: quando nós vivenciamos as virtudes, nós nos aproximamos dos nossos daimons, que são os anjos guardiães, na linguagem católica, e são os mentores espirituais na linguagem espírita. Então, reparem uma coisa, o que Sócrates dizia era o seguinte: para que nós sejamos mais felizes, precisamos desenvolver as virtudes espirituais. E o desenvolvimento das virtudes espirituais provocariam, por consequência natural, o aumento dos níveis de felicidade das pessoas. Então essa é a filosofia eudaimônia, que é diferente da filosofia hedônica do prazer. O que é interessante é que, na verdade, se nós observarmos o panorama da vida e das sociedades humanas, só existem duas filosofias, ou hedônica ou eudaimônica. A maior parte das religiões, elas se centraram na perspectiva eudaimônica. Ou seja, a importância, a maior parte das religiões prega a importância do desenvolvimento das virtudes espirituais e que esse desenvolvimento das virtudes, sejam as religiões cristãs, nas suas várias vertentes, católica, espírita, evangélica, que é uma protestante, todas essas vertentes, elas pregam o desenvolvimento da virtude e da moralidade. E, por consequência, essa moralidade provocaria no indivíduo que vive essa moralidade maiores níveis de felicidade. Bom, o que nós observamos na sociedade atual, e desde o século XIX até hoje, ainda perdurando, é a sociedade materialista que investe, por exemplo, os Estados Unidos hoje, investe cerca de 1,5 bilhões de dólares em entretenimento. Então, esse investimento em entretenimento é baseado na crença do hedonismo, de que se nós curtirmos mais a vida, se nós tivermos mais prazer sensorial, seremos mais felizes. Ora, a filosofia eudaimônica, no século XX, foi praticamente esquecida. Portanto, a não ser as pessoas que vivenciam as religiões cristãs e outras religiões. Agora, quem não é partidário, não vivencia uma determinada religião, normalmente ouve sempre dizer que a vida é só uma, a gente deve curtir o máximo, a gente deve ter o máximo de prazer possível, associando esse mesmo prazer à felicidade. Bom, basicamente essas são as duas grandes correntes filosóficas sobre a felicidade. O Espiritismo, também juntamente com as outras religiões, e o Espiritismo particularmente, até por assentar nas suas bases, nos seus postulados, também muito socráticos, ele prega exatamente isso, que o desenvolvimento moral do espírito imortal é que provocará, por consequência, maiores níveis de felicidade na pessoa. Nesse caso, no espírito imortal. Né? Então é uma filosofia, a filosofia espírita partilha da filosofia eudaimônica e não da filosofia hedônica do prazer. Ô, João, antes mesmo de começar o programa, quando você falou, falamos que ia ser sobre felicidade, nós já temos uma pergunta aqui. Eu acho que isso aqui acho que está dentro do que você falou aqui, mas é bom você responder para o meu amigo João César, lá do Portinho, e pergunta: a sorte traz felicidade ou a felicidade é que traz a sorte? Ok, então isso é uma boa pergunta. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é sorte. E aí a gente vai entrar numa teoria científica da felicidade. Existe uma pesquisadora americana, que ela é professora da Universidade da Califórnia, de Riverside, dedicou 25 anos de pesquisa científica sobre felicidade. E o que ela pesquisou? Ela criou uma teoria
chamada teoria da felicidade sustentável. Porque um dos grandes desafios da felicidade é a gente aguentar ser feliz, né? A gente pode ter momentos de grandes picos de felicidade e depois ficar profundamente infeliz. Por exemplo, a gente pode ir para o Carnaval da Bahia e aí embebeda, faz muito sexo, dança, mas depois tem uma grande ressaca e depois se arrepende. Então o hedonismo tem esse problema, porque a gente pode ter um grande pico de felicidade, prazer, mas o problema do hedonismo é que ele não proporciona uma felicidade sustentável no tempo. Ela é uma felicidade efêmera. Enquanto que a eudaimonia é exatamente o contrário. Ela proporciona uma felicidade sustentável no tempo. O que é que Lyubomirsky diz? Que existem 3 grandes fatores que influenciam a nossa felicidade. O primeiro fator são as circunstâncias da vida, e aí entra a questão da sorte. A segunda é a genética. E a terceira são as atividades intencionais que o indivíduo empreende no seu dia a dia. Então ela começou a fazer uma série de cálculos de probabilidades. Ela recorreu aos vários estudos da genética, sobretudo em estudos de gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos, e verificou que a genética influencia em cerca de 50% do fator de felicidade. No sentido em que toda a estrutura genética tem uma influência fortíssima no grau de felicidade que nós vamos ter. E ela, com base nesses estudos da genética, identificou 50% deve-se à genética. Mas, contrariamente à ideia do senso comum de que o dinheiro, as circunstâncias de família, nascer num berço de ouro, que as coisas corram bem, só 10% das circunstâncias de vida exteriores é que contribuem efetivamente para a nossa felicidade. Reparem, gente, só 10% é que influencia, das circunstâncias da vida que influencia a nossa felicidade. No senso comum, a gente vê as casas lotéricas cheias. Todo mundo está sonhando em ganhar dinheiro, ganhar na loteria, e que as suas circunstâncias de vida se tornem melhores. Mas, na verdade, ela só contribui para 10% do bolo total da felicidade. Então, essa ideia da Lyubomirsky, que é essa professora, é de que sobraram 40%. Se 50% são genética e se 10% são as circunstâncias de vida, sobraram 40% dessa fatia de felicidade que está nas nossas mãos. Ou seja, a felicidade está nas nossas mãos serem construídas ativamente. Através de atividades, através de uma série de planejamentos para aumentar o nosso nível de felicidade. Ou seja, não está nas circunstâncias da vida entregue à sorte a nossa felicidade. Apenas 10% é que está entregue à sorte. Esses 40% é que vão ser determinantes para nós termos a capacidade de aferir nosso verdadeiro nível de felicidade. Ou seja, se nós temos 40% para empreendermos atividades intencionais, significa que eu posso me tornar uma pessoa melhor, eu posso desenvolver uma série dessas atividades e essas atividades me fazerem uma pessoa mais feliz. Então, entregar a nossa felicidade à sorte é entregá-la às circunstâncias que apenas são 10%. E é exatamente esse senso comum errado que a Lyubomirsky tratou de ensinar ao mundo, né, de uma forma científica, para que as pessoas quebrem esse mito de que felicidade é uma questão de sorte. Porque felicidade não é uma questão de sorte. Vou dar um exemplo muito concreto. Mesmo que eu tenha uma circunstância adversa, e todos nós temos, por exemplo, eu nasço num lar pobre, ou eu nasço com uma doença, ou eu tenho circunstâncias negativas, o que vai determinar a felicidade não são as circunstâncias negativas em si, mas é a forma como eu vivencio essas circunstâncias. Então, toda a relação psicológica que eu vou ter com as circunstâncias que me cercam é que vão determinar o meu nível de felicidade. Por exemplo, existem bilionários, sobretudo nos Estados Unidos, que são pessoas que têm uma depressão crônica e que não têm maiores níveis de felicidade do que uma pessoa, por exemplo, que habita numa classe média. Isso significa que a postura que esse ricaço, esse bilionário tem diante da vida é que vai determinar a sua felicidade e não a sua fortuna, o fato de ser bilionário. Então, respondendo essa questão, quando eu começo essas atividades intencionais, positivas, que eu vou depois especificar mais detalhadamente no decorrer da entrevista,
O indivíduo ele vai criando para si uma estrutura de vida, de atividades diárias que vão aumentar o seu nível de felicidade. E esse nível de felicidade faz com que o indivíduo se sinta mais sortudo. Por exemplo, uma das atividades é gratidão. Então, se eu aumentar através de exercícios de gratidão, e há estudos experimentais que demonstram isso, se eu experimentar a gratidão com maior frequência, por exemplo, semanal, a minha percepção da realidade em que eu vivo, das circunstâncias que eu vivo, fará com que eu me sinta mais feliz diante das mesmas circunstâncias. Então eu vou me sentir sortudo. E aí, citando Chico Xavier, perguntaram ao Chico assim: ô Chico, você é feliz? E o Chico respondia: eu sou tão feliz. Sabem por quê? Porque eu tenho cama para dormir, eu consigo comer todos os dias e eu tenho tantos amigos. Então eu recebo tanto amor das pessoas. E Deus me dá a oportunidade de doar amor. Então eu sou tão feliz. Ora, o que o Chico respondeu foi um ato de gratidão. O que ele fez foi responder com exercício de gratidão a pergunta sobre felicidade. Agora, existem armadilhas em que a gente cai. Por exemplo, se eu me comparar com o ricaço na dimensão material, eu vou me sentir infeliz. Se eu tiver um carro, por exemplo, meu carro é um Renault Clio preto, e eu desejar ter um Mercedes ou um BMW, eu não tiver dinheiro para pagar, eu vou me sentir infeliz. Então a minha postura diante da realidade em que eu vivo é que vai determinar os meus níveis de felicidade. Então, esse exercício da sorte varia da percepção do indivíduo. As pessoas pensam que sorte é ganhar na loteria. Há estudos científicos que mostram que as pessoas que ganharam na loteria têm um pico de felicidade nos primeiros 3 meses e depois ficam profundamente infelizes. Porque desperdiçam todo o seu dinheiro. Eu gostaria de ser feliz 3 meses, infeliz depois, mas eu gostaria de experimentar essa infelicidade. É o que todo mundo responde, mas os dados mostram que as pessoas voltam para um nível inferior ao nível que tinha anteriormente. Por quê? Porque elas ficam frustradas e elas depositaram todas as suas expectativas no ato de ganhar o dinheiro. Então, por isso é que as casas lotéricas estão cheias. Porque a pessoa, por exemplo, ela tem pouco dinheiro. Aí ela diz assim: se eu ganhasse, seria tão feliz. A percepção da expectativa de ganhar é maravilhosa. Só que ela não é sustentável no tempo. Ela se acostuma àquele nível de dinheiro. A gente, quando ganha mais dinheiro, gasta mais dinheiro. E aí a gente não sustenta essa felicidade como nós acharíamos antes de ganhar o dinheiro. Então, isso é uma armadilha psicológica. Agora, você falou que a circunstância da vida colabora com 10% na sorte. Na percepção de felicidade de um indivíduo. Na percepção de felicidade Exatamente. do indivíduo. Mas na pergunta que a moça fez, foi o João, sobre a sorte, essa circunstância da vida influencia na... Ela só influencia 10%. Só 10%? Só 10%. Ao contrário da crença das pessoas. E como é que a gente faz para aumentar esse 10%? Que eu quero ver se eu ganho alguma coisa. Na verdade, nós não temos poder sobre as circunstâncias externas da vida. Nós temos poder sobre aquilo que nós podemos fazer. Então, é isso que determina nosso nível de felicidade. Então, naquela fila do caixa da loteria esportiva, nós temos todas as pessoas com expectativa de 90% de não ser felizes. Até porque a probabilidade, em primeiro lugar, a probabilidade de ganhar é muito baixa. Se as pessoas soubessem um pouquinho de matemática, elas não iriam à casa lotérica. Primeira coisa. É uma expectativa emocional que as pessoas têm. Que, na verdade, elas projetam um sonho. E que se frustram a cada final de semana. Se frustram. Mas a verdade é que se ganhassem o dinheiro, os estudos mostram, porque houve estudos longitudinais que acompanharam as pessoas que ganharam a loteria. E que elas não aumentaram, depois de 3 meses, o seu nível anterior de felicidade. Gente, e o que isso significa? Que cientificamente está provado que ganhar na loteria não aumenta a felicidade das pessoas. Isso é importante deixar claro para as pessoas, para elas não se iludirem mais. Não quer dizer que o dinheiro não seja bom, não é isso que eu estou dizendo. Agora, é claro que as pessoas gostariam de ganhar mais e terem um pouquinho mais de dinheiro. Mas o que elas vão fazer com o dinheiro é que vai determinar o seu nível de felicidade. E a maior parte das pessoas, isso está provado também, gerem mal o seu dinheiro. Ou seja, não utilizam o seu dinheiro para verdadeiramente as atividades que aumentariam os seus níveis de felicidade. Elas simplesmente aumentam o consumo. Sendo que muito desse consumo não aumenta os seus níveis de felicidade.
Então é uma armadilha. O que a ciência mostra é que a pessoa se adapta àquele nível de vida de rico, por exemplo, se ela ficar rica, mas a sua estrutura psicológica não aumenta, do ponto de vista de percepção de felicidade. Então, verdadeiramente é uma armadilha. Então, uma das nossas tarefas é mostrar para o público em geral que a ciência já demonstrou, por escalas, por verificação quantitativa, acompanhando essas pessoas que ganharam na loteria, que ganhar na loteria não aumenta os níveis de felicidade. Agora, se a pessoa tivesse um plano do que fazer com as atividades intencionais diárias, com o dinheiro que recebe, aí é outra conversa. Ela utilizaria melhor esse dinheiro para aumentar os seus níveis de felicidade. Não sei se estou sendo claro. Tá. João, você falou aí da teoria, né, dessa cientista, não é isso? A teoria da felicidade sustentável. E existe alguma outra teoria científica sobre a felicidade? Além dela, existe mais alguma coisa? Que você Olha, a principal teoria científica sobre felicidade é a teoria da felicidade sustentável. Ela foi proposta por Sonja Lyubomirsky, uma polonesa radicada nos Estados Unidos, professora da Universidade da Califórnia. Um outro pesquisador chamado Ed Diener, que também é um professor também da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, também dedicou 30 anos da sua vida em pesquisa sobre felicidade. Ele publicou um artigo agora, um em 2010 e outro em 2011, identificando uma coisa muito interessante. É que ele dividiu, porque o que acontece? Os pesquisadores tentaram medir os níveis de felicidade. E a gente sabe que medir os níveis de felicidade é uma coisa complicada, porque envolve várias dimensões. Exatamente de acordo com aquela filosofia que eu falei, dos níveis de prazer ou dos níveis de virtude, depende do posicionamento filosófico em que essa medida é feita. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu que existe a riqueza material, ou seja, ele tentou entender quais são os níveis de influência que vários fatores têm sobre os níveis de felicidade. Então, o que ele fez? O que ele verificou? As pessoas muito pobres, ele verificou em 140 países, e ele verificou um padrão. Qual foi o padrão? Em que os países de pessoas muito pobres tendem a ter níveis de felicidade mais baixos. Isso significa o quê? Significa que a riqueza material, quando ela aumenta de um nível de muita pobreza para um nível de modéstia, ou seja, um nível, digamos assim, classe média, média baixa, a pessoa tem um aumento substancial na felicidade. Isso significa que os bens materiais, quando são dados a quem não tem nada, proporcionam níveis de felicidade mais altos. Só que existe um limiar para isso, ou seja, a partir de determinado nível, esse nível médio, médio-baixo, a partir daí, a riqueza material já não proporciona a felicidade esperada. Então as pessoas, por exemplo, no final de semana estão sempre no shopping consumindo, mas aquelas compras e aquele consumo que estão fazendo não está aumentando os níveis de felicidade como elas gostariam. Porque a partir de determinado nível, segundo o Ed Diener, é um nível médio-baixo, a aquisição de bens materiais, seja viagens, seja roupa, seja carros, outros bens materiais, já não tem um impacto na percepção de felicidade. O que ele mostrou então em 2010? Bens materiais são importantes, sim, para quem não tem nada. Então, eles, numa base, eles são importantes, e a partir de determinado limiar, os bens materiais já não têm um efeito, não têm uma influência nos níveis de felicidade. E o que tem efeito nos níveis de felicidade daí em diante? A partir desse limiar, como a riqueza material já não tem efeito, entram as chamadas atividades psicossociais, ou seja, os efeitos psicológicos, emocionais e sociais do indivíduo. Por exemplo, várias estratégias. Um casamento feliz, ele demonstrou que as pessoas casadas e monogâmicas são mais felizes que as pessoas solteiras. Então, para os garanhões aí, que pensam que curtir a vida e ter uma vida promíscua provoca mais felicidade, porque a gente ouve isso nas piadas, né? Ah, casamento é uma prisão e tal. Na verdade, o que ele demonstrou em 140 países é que as pessoas casadas com um relacionamento feliz, monogâmico, são consistentemente mais felizes em comparação com as pessoas que não são casadas. Então esse é um dado importante. Outro dado importante é a qualidade das relações sociais, dos amigos.
a qualidade do suporte social. Por exemplo, se eu tiver um problema sério na minha vida, o apoio que eu recebo dos amigos, da família, do meio social onde eu estou inserido. E o Brasil é muito rico nisso. Dos países mais ricos em suporte social que eu possa conhecer. Eu morei na Europa e a comparação do Brasil para a Europa é muito grande. Ou seja, os europeus têm uma qualidade de suporte social muito baixa. As pessoas são mais egoístas, mais individualistas, têm maiores dificuldades de relacionamento umas com as outras. E nesse aspecto o Brasil é um país cuja cultura é muito mais afiliativa, as pessoas partilham mais as dificuldades, ajudam-se mais, têm maior facilidade de relacionamento, convidam logo para sua casa, têm maiores atos espontâneos de solidariedade. E esse aspecto social, ele é um aspecto extremamente importante na percepção de felicidade das pessoas. Então já falei em dois, casamento e a qualidade das relações sociais, mas existem muitos outros também. Por exemplo, a gratidão é o terceiro, né? As pessoas que exercitam de uma forma sistemática a gratidão, elas tendem a ter maiores níveis de felicidade. A realização profissional estaria aí também inserida? A realização profissional, o que os dados mostram em relação à realização profissional são dois. Quando as pessoas encontram no trabalho uma forma de desenvolvimento das suas capacidades potenciais, seja da sua inteligência, seja das suas habilidades, seja dos seus sonhos, e a própria experiência no dia a dia, no trabalho, naquilo que se chama experiências de fluxo, em que a pessoa quase que não sente que o tempo passando, e que aquelas experiências de trabalhar estão desenvolvendo os seus potenciais, as suas capacidades, então assim, são os momentos em que as pessoas se sentem mais felizes. Ô, João, o nosso computador já está funcionando. Está funcionando? Você quer que você coloque alguma coisa, Jaguinho? Quero. Então, coloca pra gente aí o primeiro. Vamos começar só para sistematizar um pouco a informação. Bota aí. Isso aí que você Pode falou. levar para frente um pouquinho. Você estava falando do hedonismo, né? Da primeira perspectiva de Aristipo. Pode seguir. Que é essa perspectiva associada ao prazer, a busca do prazer e o evitamento da dor, né? Pelo que eu sei, as pessoas não gostam de dor. Depois nós temos a perspectiva eudaimônia, que contrasta com a perspectiva do hedonismo. E essa perspectiva é importante porque ela associa a felicidade ao desenvolvimento gradual de virtudes. Isso é muito importante porque isso depois teve um efeito grande na academia de Platão. Sócrates teve um efeito em Platão. E ela tem um efeito também na doutrina dos espíritos, do espiritismo, que o desenvolvimento das virtudes provoca uma felicidade sustentável, enquanto o hedonismo provoca prazeres fugazes, digamos assim. Eles passam com o tempo, eles acabam, né? Vai pedindo aí. Portanto, eudaimônia é muito interessante porque quando nós desenvolvemos a virtude, nós atraímos os mentores espirituais para próximo de nós. E, segundo Sócrates, os momentos mais felizes dele era quando ele entrava em contato com esses mentores espirituais. Essa é exatamente aquela resposta da sorte, ou seja, 50% genética, 10% circunstâncias de vida e 40% está na nossa mão, nós desenvolvermos atividades intencionais de uma forma planejada, consciente, engajada na construção da nossa própria felicidade. Essa teoria da felicidade sustentável de Lyubomirsky, ela vem mudar todo o mito que existia à volta das circunstâncias de vida. Se eu ficar rico, né? Então está 40% das nossas mãos o potencial de construção da nossa felicidade. Esses 40% são nossos, dependem de nós. Os outros a gente não pode mudar. Genética, circunstâncias de vida, doença, essas situações a gente não pode modificar. A gente não pode provocar ganhar na loteria, né? Para a tristeza de muita gente que teria esse mito de achando que se ganhasse na loteria seria mais feliz, né? Vamos pedir para passar? Vamos avançar só um pouquinho? Passa o próximo aí. Tá brincando? Esse é um gráfico interessante que mostra as pessoas desde 1955, elas aumentaram mais de 20 vezes o seu salário, mas a sua felicidade permaneceu constante. Olha que interessante. Esse é um gráfico muito famoso. Bom, o Ed Diener, ele mostrou que as pessoas mais felizes têm maior longevidade, publicou um artigo em 2011 sobre isso. As pessoas vivem mais tempo. Esse é um dado interessante, que é a riqueza material proporciona até um determinado limiar a satisfação com a vida, mas os fatores psicossociais, como casamento, relações sociais e emoções positivas,
proporcionam maiores níveis de felicidade. Então, a partir de determinados limiar, existem estratégias psicossociais e não os bens materiais. Em relação às estratégias práticas, é exatamente aí que eu queria chegar para... Pode passar, por favor? Isso aqui, essa aí é Pode fazer o pause aqui, por favor, nesse aqui. Esse é muito importante. Essa aí você... Essa é a parte mais importante da entrevista. A pergunta nossa seria justamente Faça isso. O pause aí. Se a ciência já definiu esses caminhos Já. Né, para a felicidade... Essas estratégias que estão aí... Pode voltar, por favor. Mostra pra gente aí. Deixa, por favor, aí, só para as pessoas irem acompanhando. A primeira é a expressão de gratidão. Um professor chamado Robert Emmons, ela monitorou as pessoas e pediu às pessoas para fazerem exercícios de gratidão semanalmente. E ela foi verificando durante 6 semanas que os níveis de felicidade das pessoas aumentavam absurdamente só por exercitarem a gratidão. Isso foi publicado em grandes revistas internacionais de pesquisa científica, de que a gratidão aumenta os níveis de felicidade das pessoas. E como se exercita a gratidão? Por exemplo, eu olho para a minha semana que passou e quais foram as coisas mais maravilhosas que aconteceram nessa semana. Então, a minha mente vai se exercitando a focar naquilo que de bom aconteceu na minha vida. E esse exercício constante e regular, o indivíduo vai aprendendo a focar nos aspectos positivos das experiências do dia a dia. Coisa que normalmente, se não fizerem esse exercício... Ele comparou isso com um grupo de controle de pessoas que não fizeram o estudo, não fizeram os exercícios de gratidão, e verificou que quem exercita a gratidão semanalmente, ao final de 6 semanas, elas começam a se sentir muito mais felizes com a vida que têm. Com a mesma vida que têm, sendo que as circunstâncias da vida não mudaram nada. Isso é um dado fantástico. Ele chama-se Robert Emmons e publicou um livro chamado Psicologia da Gratidão, ao qual vamos traduzir até o final deste ano para o Brasil. O segundo foi um professor da Universidade da Pensilvânia chamado Otimismo Aprendido. E o otimismo aprendido é o seguinte: se nós estruturarmos sempre um otimismo em relação ao futuro, as pessoas tendem a diminuir absurdamente os níveis de depressão. Ele trabalhou sobretudo com pacientes com depressão. Ele é um grande terapeuta cognitivo, né, que é uma das áreas da psicologia clínica, e ele foi aplicar aos seus pacientes exercícios de otimismo. E as pessoas que foram fazendo os exercícios de otimismo foram diminuindo significativamente os seus níveis de depressão, mais do que em comparação com a psicologia e as terapias convencionais, clássicas. Terapia cognitiva e terapia psicanalítica. Então, aí ele escreveu um livro chamado Otimismo Aprendido. Esse professor chama-se Martin Seligman. Põe novamente o slide só para nós continuarmos. A outra coisa importante, evitar pensar em demasia. As pessoas que pensam demais tornam-se tão negativas quanto aquelas que pensam de menos. Então, pensar demais produz depressão. Os dados mostram que as pessoas que utilizam demasiado a parte mental e menos a parte emocional tendem a ser pessoas menos felizes. Por exemplo, os europeus claramente são menos felizes que os brasileiros, porque os brasileiros pensam menos na vida. Tem que ser o meio termo aí para poder conseguir um equilíbrio. Tem que haver o meio termo entre a parte de pensar e a parte de sentir. A outra coisa importantíssima para aumentar os níveis de felicidade é evitar se comparar com os outros. As pessoas que estão sempre focadas nos outros e comparando consigo próprias tendem a ser pessoas menos felizes. Por exemplo, a cultura americana é uma cultura muito de bens materiais e de comparação com os outros. E isso cria uma escalada de aquisição de bens materiais que não fazem com que as pessoas se sintam mais felizes. Então, se nós quisermos ser felizes, é cultivar a gratidão e parar de se comparar com os outros. E isso já por si só aumenta os níveis de felicidade. O quinto aspecto, que é um aspecto fantástico, e já há estudos científicos sobre isso, não é só religião não, que mostram que as pessoas que praticam atos de caridade, de auxílio aos outros, tendem a ser pessoas muito mais felizes em comparação com as pessoas que não fazem nenhum ato de caridade. Esse mesmo Robert Emmons, ele fez vários estudos em que pedia às pessoas durante várias semanas para fazerem atos de caridade espontaneamente. E elas foram fazendo esse exercício, os níveis de felicidade, depois elas tinham uma escala em que iam medindo os níveis de felicidade, as pessoas se sentiam muito mais felizes com a vida. O que também é contraintuitivo. Sem mudar nenhuma circunstância externa, porque a pessoa não pode mudar as circunstâncias externas assim de uma hora para outra, né? Então, outra coisa importante é que praticar os atos de caridade aumentam os níveis de saúde. Nós temos um projeto com a Universidade, eu pessoalmente tenho um projeto com a Universidade de Manchester, de neurociência, com pacientes de depressão crônica, e que o objetivo desse projeto é mostrar que as pessoas que
sistematicamente, regularmente, se engajam em atividades de caridade, especialmente com sem-abrigo, pessoas que sem-abrigo, por exemplo, na zona de Londres e de Manchester, essas pessoas tenderão, volta por favor só o slide, essas pessoas tendem a diminuir os seus níveis de depressão. Então, praticar atos de caridade aumenta os níveis de felicidade das pessoas, está demonstrado cientificamente. Outra coisa importante, desenvolver relações sociais de amizade. As pessoas mais sociáveis, as pessoas que têm uma maior qualidade das relações de amizade, não é só aquelas relações superficiais, não. Relações de amigos verdadeiros, amigos com quem partilham os seus sonhos, com quem partilham as suas dificuldades, com quem partilham as suas atividades, tendem a ser pessoas muito mais felizes em comparação com pessoas que tendem a se isolar socialmente. Esse é um dos aspectos mais importantes. E essa é uma das causas que os resultados no Brasil, as pessoas mesmo na miséria, elas vivenciam maiores níveis de felicidade. Esses dados deixaram os pesquisadores um bocado confusos. Como é que o Brasil e o Nordeste, por exemplo, que é uma zona muito pobre, as pessoas tinham níveis de felicidade altos? Por causa das relações de caridade e as relações de amizades. Então, o Brasil, ele quebrou essa variável do bem material e é contraintuitiva essa ideia. Voltando ainda. Outra coisa importante, a qualidade das relações amorosas, relações afetivas sexuais. A qualidade do casamento. Ela é altamente determinante da qualidade de felicidade da pessoa. Uma pessoa que tem um casamento infeliz, ela tenderá a ter baixos níveis de felicidade. Então, o casamento, a relação amorosa com aquele nosso parceiro ou parceira, é muito importante para determinar o nosso nível de felicidade, segundo a pesquisa. Outro dado importantíssimo, que também já está sendo estudado por um professor também de uma universidade americana, chamado Snyder, é o perdão. O exercício do perdão. Para aquelas pessoas que nos magoaram bastante ao longo da nossa vida, todos nós temos pelo menos uma mão cheia, né? De pessoas que nos ofenderam, que nos traíram, que nos prejudicaram. O exercício do perdão, e o Snyder demonstrou exatamente isso, o exercício do perdão não significa necessariamente eu reatar relações com a pessoa, mas eu trabalhar as emoções, as questões psicológicas associadas aos eventos da mágoa, que geraram essa mágoa. Esse exercício de perdão, mesmo que seja um exercício individual, ele aumenta os níveis de felicidade da pessoa. Isso é cientificamente provado também por esse professor chamado Snyder. Pode passar o slide seguinte, por favor, que eu vou continuar essa estratégia. Um pequeno comentário. Nesse item 8 e 5 e mais um, de uma forma não tão explícita, é o que foi pregado por Jesus. Exatamente. A ciência, então, está comprovando isso. Aquilo que Jesus colocou e que está no Evangelho. Exatamente. O que é maravilhoso é que nós estamos entrando numa era em que a ciência está provando o espiritismo, os postulados espíritas, e está provando o Evangelho de Jesus. E é essa uma das nossas tarefas, é mostrar para as pessoas que cientificamente perdoar aumenta efetivamente os níveis de felicidade, ser mais grato e fazer mais tarefas de caridade. Pode voltar esse slide, por favor. Depois nós temos extrair, ou seja, aprender com os traumas e as adversidades. O que os dados mostram é que as pessoas que têm um prisma positivo diante da pior dificuldade tendem a ser mais felizes. Por exemplo, pessoas que tiveram situações de câncer. Esses estudiosos mostraram vários pacientes de câncer que, curiosamente, contra todas as expectativas, depois de uma experiência de câncer, têm níveis de felicidade mais altos do que antes do câncer. Que é exatamente o contrário da loteria, que você tem expectativas altas de ganhar, você ganha, você tem um pico de felicidade e a felicidade diminui. Por quê? Porque essas pessoas se tornaram mais espiritualizadas. Elas mudaram o seu sistema de valores, passaram a dar mais valor à família, mais valor à vida, mais valor a alguns até à espiritualidade, filiaram-se a uma religião, tornaram-se pessoas mais dóceis, não ficaram tão materialistas. Então, as experiências e os traumas e as dificuldades, muitas vezes, têm um papel positivo na forma como a pessoa reestrutura o seu sistema de valores e aquilo que dá prioridade na vida. Quando a gente fala ali, por exemplo, no número 10, aumentar experiências de fluxo, fluxo é um conceito que foi desenvolvido por um professor da Universidade de Chicago, chamado Mihaly. Esse professor mostrou o seguinte: quando nós engajamos-nos numa atividade que a gente gosta muito, que faz com que a gente esqueça o tempo. Às vezes a gente faz alguma atividade, por exemplo, a gente está com o nosso filho jogando um jogo, um esporte, por exemplo, e a gente tem aquela sensação de que o tempo passou tão rápido
e que nem sentiu o tempo passar. Todos nós já tivemos experiências de fluxo. Ou seja, a sensação de viver uma experiência positiva através de uma atividade que melhore alguma capacidade que nós tenhamos. Então, as experiências de fluxo elas podem ser feitas tanto nas atividades pessoais como nas atividades profissionais. E o que os dados demonstram é que as pessoas que entram em fluxo, seja nas atividades pessoais, seja nas atividades profissionais, as que têm maior frequência dessa experiência de fluxo, tendem a ser pessoas mais felizes. Então, quem busca engajar-se profundamente numa atividade que gosta, numa atividade que desenvolve suas capacidades, que realiza, né, na linguagem mais vulgar, assim, mais com senso comum, a pessoa se sente realizada, desenvolveu uma capacidade a qual sabe que é boa, ela aumenta o seu nível de felicidade. Outro aspecto importante é saborear o presente, as pequenas coisas. As pessoas, por exemplo, que estão presas no presente, em que saboreiam um bolo, comer um bolo, uma flor, saboreiam as pequenas coisas do dia a dia, valorizam essas pequenas coisas, aprendem a saborear essas pequenas coisas, elas tendem a ser pessoas mais felizes. Quando a gente perde a capacidade de saborear essas pequenas coisas e fica pensando nas coisas que não tem, a gente passa a vida projetando para o futuro um desejo que não vai se concretizar nunca. Então, estar focado no presente, valorizando o presente e saboreando todas as pequenas coisas da vida, elas aumentam os níveis de felicidade. A pesquisa demonstra isso também. Outra coisa importante é estabelecer objetivos com significado, ter um significado na vida. Eu estabelecer de uma forma clara o que eu quero fazer da minha vida. Quais são os principais objetivos da minha vida? O que a pesquisa demonstra é que as pessoas que estabelecem objetivos claros na vida, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, e que vão atrás com muito engajamento desses objetivos que têm um significado profundo para as pessoas, tendem a ser pessoas mais felizes do que aquelas pessoas que se entregam às circunstâncias sem saber o que vai acontecer. Outra coisa muito importante que aumenta os níveis de felicidade é o desenvolvimento da espiritualidade. Existem hoje já estudos que mostram que as pessoas que estão filiadas a religiões são mais felizes do que pessoas que não estão filiadas a religiões. Ou seja, está cientificamente provado que se engajar numa determinada religião, seja ela qual for, aumenta os níveis de felicidade em comparação com as pessoas materialistas. Quem fala filiar-se a uma religião, fala também de práticas de espiritualidade. A prática da prece, da oração, da meditação. Existem centenas de estudos de meditação que aumentam os níveis de felicidade das pessoas. Seja em psicologia, seja em neurociência. Dentro das religiões, as pessoas que se engajam em atividades sociais, de beneficência, que partilham um sistema de crenças comuns, que tem um significado profundo a qual a pessoa partilha emocionalmente, faz com que as pessoas se sintam mais felizes. E, finalmente, fazer exercícios físicos. Um dos melhores preventores da depressão são os exercícios físicos. Existem centenas de estudos que mostram que as pessoas que praticam atividades físicas regulares tendem a ter menores níveis de depressão em comparação com pessoas que não praticam exercícios físicos regulares. Por quê? Porque a atividade física, ela movimenta não só o aspecto físico, propriamente dito, da aparência e da saúde, mas também os aspectos psicológicos. A pessoa se sente fortalecida, ela sente maior vitalidade. Existe uma área de pesquisa só sobre vitalidade psicológica, cujo efeito também pode advir dos exercícios físicos. Pode passar para cá para a gente? Nós já estamos já com 1 hora de programa, quer dizer, faltam meia hora de programa, e nós vamos passar rapidinho aqui um apoio cultural, e nós voltamos já para a gente pegar essas meia hora aí, para a gente fechar o programa, tá bom? Vamos ao nosso apoio cultural. Coelho número 166 no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom.
Então nós vamos, já voltando já do nosso apoio cultural, você que não ligou participar do nosso sorteio ou para fazer uma pergunta ao meu amigo João Ascenso, você pode ligar para concorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo e ao Livro dos Espíritos. Nós vamos sortear no último programa do mês, tá bom? Ou se quiser fazer uma pergunta, também pode fazer sobre esse assunto, porque, pelo que eu estou ouvindo aqui, né, eu e Marcos, nós estamos vendo aqui, nós não sabíamos nada sobre felicidade. A nossa percepção, o nosso entendimento de felicidade é bem pequenininho. Então hoje já está tendo mais uma... Eu já descobri que não vou ser feliz. Essa é a última aqui de fazer exercício físico, eu estou fora. É uma coisa quase que já vi que eu não vou alcançar a felicidade. Bom, então você falou pra gente aí, né, da parte filosófica, científica sobre a felicidade. Então vamos entrar agora nas religiões, tá? Então fala pra gente aqui, o que é felicidade para a religião católica? Fala pra gente aí. Bom, nós podemos analisar a felicidade nas religiões em dois prismas. O prisma teológico, ou seja, o que a religião em si prega sobre a felicidade, e as práticas dos religiosos católicos. Por exemplo, no caso do catolicismo, nós temos a parte teológica do catolicismo, João, e temos a parte... Eu vou pedir para o nosso companheiro lá da técnica transferir a imagem. Por favor, transfira aqui para o João que ele está falando. Nós temos a parte do catolicismo, temos a parte da crença teológica, né? E temos a parte das práticas sociais dos católicos. Bom, em relação à teologia católica, ela assenta, sobretudo, na teoria do pecado original, que foi proposta por Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando se converteu ao cristianismo, ele pregou o seguinte: ele pregou que a felicidade significa fugir do pecado. Nós fomos inscritos como pecadores e que a fuga ao pecado e o amor a Deus nos proporcionaria maiores níveis de felicidade. Essa é a base teológica do catolicismo. Significa o quê? Significa que para nós sermos felizes, segundo a teologia católica, nós precisamos evitar o pecado e amar a Deus, apreciar a Deus. Então, no livro Confissões, ele fala, exatamente porque ele sentia muita culpa com relação... pode tirar, coloca novamente, por favor, no catolicismo. Exatamente porque Santo Agostinho, ele era um devasso, antes de se tornar cristão, ele gostava muito de bebida de mulheres. E quando ele se converteu ao catolicismo, ele se sentiu muito culpado. Então, ele centrou-se muito nos pecados e criou a teoria do pecado original. Então, essa teoria ainda hoje é um grande pilar do catolicismo teológico. E significa que evoluir e ser feliz, segundo o catolicismo, significa libertar-se do pecado e amar a Deus. Em relação às práticas dos católicos, e também a nível teológico, ainda do catolicismo, nós temos a questão das obras. E aí nós vamos remeter a São Paulo. São Paulo dizia que a felicidade só pode ser alcançada, a salvação, e salvação na teologia católica significa a felicidade da alma. Nós só alcançaremos a felicidade da alma se nós praticarmos a caridade e as boas obras. Esses são os dois principais edifícios teológicos, Santo Agostinho e de São Paulo. Atos de caridade, obras, e fugir do pecado, segundo a teoria do pecado original de Santo Agostinho. Ô, João, isso dentro da teologia católica. Mas essa teologia católica não estaria se confrontando com um pensamento de Jesus, já que ele ia ao pecador? Pode voltar. Pode fazer pausa, por favor. O próprio catolicismo, ele já, quando foi criada a teoria do pecado original por Santo Agostinho, já foi uma deturpação do cristianismo original, de primitivo. Porque ela teve como consequência, na Idade Média, o medo do pecado. Então, como Santo Agostinho sentiu muita culpa pelo fato de ter vivido uma vida devassa antes de se tornar cristão, a relação com a sua mãe, Santa Mônica, fez com que ele se sentisse muito culpado. Tanto que ele escreveu, a gente só se confessa de alguma coisa quando se sente culpado. E ele escreveu um livro chamado Confissões. Isso teve uma influência em toda a doutrina católica medieval de medo do pecado. Porque se eu pecar, eu não serei salvo. Ou seja, dentro de uma psicologia mais negativa do que positiva. Ou seja, mais do que eu pensar nas virtudes que vão me salvar,
eu devo fugir do pecado que vai me levar para o inferno. Então, só que Santo Agostinho se arrependeu muito dessa teoria do pecado original e aí retornou no século XIX através dos médiuns e escreveu para Allan Kardec corrigindo essa teoria do pecado original, que foi corrigida no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, trazendo várias mensagens de Santo Agostinho que estão na doutrina espírita, corrigindo essa teoria do pecado original. Acontece que a teoria do pecado original ainda perdura dentro da Igreja Católica, ela ainda é um dos pilares da teologia católica, né? Isso com relação ao catolicismo. Mas na prática, a prática católica dentro dos movimentos, dos agrupamentos humanos, ela assenta sobretudo nas virtudes e na caridade. É verdade. Fazer o bem, né? É verdade. A gente Digamos vê assim. obras maravilhosas Exatamente. aí. Portanto, na prática, a caridade, segundo São Paulo, ainda é o grande pilar também. Você será mais feliz, segundo o catolicismo, nas práticas religiosas, se você fizer a caridade. O que não é muito diferente do espiritismo também, com relação a isso. Então, fala pra gente agora, e o que é felicidade, então, para a religião protestante? Protestante. E aí nós verificamos, então, uma cisão teológica do catolicismo para o protestantismo, em que Martinho Lutero foi o grande líder da reforma protestante. Ele contesta a ideia da caridade, segundo São Paulo. E assenta a felicidade não na caridade, mas na fé. Então, a partir daquele momento, Martinho Lutero ele defende, curiosamente, teologicamente, que a fonte de felicidade está mais na fé do que na caridade. Então, a fé, segundo Martinho Lutero, o grande líder do protestantismo, a fé por si só é capaz de salvar o indivíduo. O que é muito diferente de São Paulo, ou seja, é preciso fazer obras de caridade, do bem, para poder me salvar. Isso gerou uma cisão com a Igreja Católica, surgiu a doutrina protestante, que depois se desmembrou. Pode voltar, dá uma pausa aí. Surgiu então a doutrina protestante, que depois se cortou em várias sub-igrejas protestantes. A evangélica, a adventista, a batista e muitas outras. Mas todas têm uma raiz comum. Essa raiz teológica é a raiz da fé, de que a fé por si só salva a alma do ser humano. Isso do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista prático, curiosamente, é bem diferente, porque a gente vê evangélicos que fazem muita obra de caridade. Muitas obras sociais são feitas por protestantes no Brasil, sobretudo os evangélicos, batistas, adventistas no Brasil, que por si só trabalham e têm agrupamentos maravilhosos de caridade. Então, embora do ponto de vista teológico a cisão seja com a caridade, do ponto de vista teológico com o catolicismo, a prática social das religiões protestantes também são práticas de caridade. Outra coisa interessante é o Max Weber, que foi um grande sociólogo alemão, mostrou que a ética protestante provoca também o culto à riqueza. Por exemplo, os países protestantes, se a gente observar no mapa, foram aqueles que mais rapidamente se desenvolveram economicamente. Porque, segundo a ética protestante, Deus também queria que nós prosperássemos. E a prosperidade não era pecado, enquanto que os católicos medievais condenavam a prosperidade e pregavam apenas a pobreza. A pregação da pobreza e a má interpretação do franciscanismo fez com que os países católicos, sobretudo do sul da Europa, se tornassem pobres economicamente e os países do norte, que eram protestantes, se tornassem ricos economicamente. Isso teve um efeito nas crenças e até na estrutura econômica dos indivíduos. O que nós assistimos hoje é que os países católicos se libertaram desse culto à pobreza, má interpretação do franciscanismo, e também defendiam que a prosperidade também traria felicidade às sociedades. Ou seja, a prática está contrariando a estrutura teológica, o que é muito curioso. É verdade. Então, os países, por exemplo, protestantes como os Estados Unidos, eram extremamente prósperos. Os protestantes que imigraram inicialmente para os Estados Unidos e formaram aquela nação, eram pessoas que se dedicavam à prosperidade econômica, ao desenvolvimento material e ao desenvolvimento das pessoas também. E no Brasil também, a gente vê as principais religiões protestantes são extremamente ativas socialmente. Por exemplo, trabalhos maravilhosos são feitos em resgate das pessoas contra a droga, trabalhos, por exemplo, nas comunidades. Então nós vemos realmente uma atividade muito intensa de caridade social, diferentemente da teologia que prega apenas como sustentáculo a fé. Bom, então Isso agora... com relação ao protestantismo. E a felicidade agora, segundo o budismo? O budismo é muito interessante, porque ele tem alguns pontos muito semelhantes ao espiritismo. Segundo a religião budista, que foi
que foi liderada por Siddhartha Gautama, mais tarde chamado Buda, o Iluminado, a felicidade assenta em 3 grandes princípios. O princípio do karma, que é a lei de causa e efeito, que é exatamente igual, semelhante ao espiritismo, assenta também na reencarnação e assenta, sobretudo, no grande objetivo de felicidade segundo os budistas, que é a capacidade de atingir o estado do nirvana. O que é o estado do nirvana? Segundo os budistas, o que provoca infelicidade são os desejos e as ilusões. Quando eu desejo alguma coisa e essa coisa está fora de mim próprio, exterior a mim, esse desejo é uma ilusão. Então, segundo os budistas, o objetivo é nós identificarmos as ilusões, para que essas ilusões não nos provoquem sofrimento, infelicidade, e ao nos libertarmos das ilusões, seremos felizes. Só que ela assenta numa vida mística. Ela não valoriza a vida social e o desenvolvimento social. Ela valoriza uma vida individualista de meditação e de cultivo interior das virtudes e, sobretudo, da superação dos desejos, até atingir o estado do nirvana. Ou seja, o que existe de semelhante em relação ao espiritismo? A doutrina da reencarnação e o karma, a lei de causa e efeito. O que existe de diferente? O nirvana. Primeiro, o nirvana, segundo eles, atingir o estado do nirvana significa diluir-se no todo. Logo, o budismo é uma doutrina panteísta. Quando a gente atinge o estado do nirvana, a gente perde a nossa consciência individual, a nossa individualidade, e mergulha no todo, digamos assim. A gente poderia chamar uma linguagem cristã, mergulha em Deus e perde a nossa individualidade. Ora, o espiritismo é totalmente distinto em relação a esse ponto. Nós, segundo o espiritismo, preservamos a nossa individualidade e vamos evoluindo indefinidamente. Essa é a grande diferença entre o budismo e o espiritismo. Outra grande diferença é que a vida budista ela é uma vida que estimula os seres a viverem uma vida monástica, uma vida isolada da vida material e da vida social. Por exemplo, o budismo tibetano mais recente, que a gente vê com o Dalai Lama, sobretudo no Tibete, era uma vida em que as pessoas dedicavam a sua vida inteira no mosteiro e não se dedicavam ao crescimento econômico, aos bens materiais, ao conforto material. Curiosamente, o que aconteceu? A China invadiu o Tibete e expulsou o Dalai Lama, que agora roda os Estados Unidos falando sobre a doutrina budista, estimulando a espiritualidade, por um lado, nos materialistas americanos, e por outro lado, ele saiu da vida monástica para uma vida de dedicação também social. Como a vida interessante nos faz isso, né? Agora, então, vamos agora falar sobre a religião taoísta. A religião taoísta. É a felicidade? O que é para eles? Bom, o taoísmo ele foi defendido inicialmente por Lao Tse, 600 anos antes de Cristo. A palavra Tao significa natureza. Ele tem até um símbolo muito famoso do Yin e Yang, que é um símbolo de equilíbrio. Então, a felicidade, segundo o taoísmo, é alcançar o equilíbrio da natureza, com a natureza. O nosso equilíbrio interior e o equilíbrio com a natureza. Quando nós alcançarmos o equilíbrio total com o nosso mundo interior e com a natureza, segundo o taoísmo, nós seremos muito felizes. O taoísmo, tal como o budismo, também defende uma vida monástica. Uma vida de isolamento da vida social, da vida material, de retorno à vida primitiva, digamos assim, materialmente falando, e uma dedicação à meditação, à prece e à autodisciplina. Segundo o taoísmo, ser feliz é encontrar esse equilíbrio com a natureza. Qual é a diferença do com o espiritismo, comparando também com a doutrina espírita? É que a doutrina espírita prega um equilíbrio entre a vida interior e a vida social. E um papel ativo também na sociedade para contribuir para uma sociedade melhor. E também não despreza a vida material. Enquanto que o taoísmo despreza a vida material. Junto com a mesma ideia do budismo também. João, então, e a religião confucionista de Confúcio? O confucionismo é muito interessante e nós fizemos questão de trazer para aqui, porque ela é muito semelhante ao espiritismo. Talvez alguns aspectos que a maior parte das pessoas não saibam. Confúcio defendeu duas coisas muito importantes. Ele escreveu 2 livros importantes. A Doutrina do Meio e A Grande Aprendizagem. E pregou uma palavra chamada Gen, que é uma palavra importante, um conceito importante dentro do confucionismo. A palavra Gen significa compaixão. Então, a felicidade, segundo Confúcio, é o desenvolvimento da compaixão no ser humano aumentará profundamente o seu nível de felicidade.
E ela prega um nível muito alto, para além da compaixão interior, um nível de dedicação social à humanidade. Dedicação social ao desenvolvimento social, à harmonia social, ao desenvolvimento não só dos bens materiais, mas também dos bens espirituais, e a qualidade da relação entre as pessoas, entre os pais, entre os filhos. Ele fala muito, por exemplo, da relação entre pai e filhos, fala da relação entre esposa e esposa. Ele foi um grande defensor da utilização da compaixão como um pilar de sustentação de toda a sociedade. E é muito semelhante à doutrina dos Espíritos no que diz respeito a esse desenvolvimento da caridade, da compaixão e do desenvolvimento. Segundo eles, a felicidade é feita e resultante do autoaperfeiçoamento. Ela está muito associada ao ato de aprender. Nós precisamos aprender muito sobre nós próprios, autoaperfeiçoarmos, para que nós desenvolvamos o nosso nível de felicidade. Isso é muito semelhante à doutrina dos Espíritos. Nós espíritas falamos muito na importância da reforma íntima, da importância do aperfeiçoamento do nosso espírito, superação das nossas imperfeições. Já que ele está falando isso aí, então fala pra gente sobre o espiritismo. Exatamente. Então, o espiritismo é uma doutrina, nesse aspecto, muito semelhante a Confúcio, que é uma doutrina que fala que nós somos imortais, que estamos submetidos a um conjunto de leis divinas, por exemplo, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, que são as duas principais leis que regulam o universo. E a lei de progresso. Ou seja, a associação intrínseca entre o progresso moral e intelectual dos espíritos imortais é que provocarão, por consequência, maiores níveis de felicidade. Ou seja, felicidade não é alguma coisa que a gente procure diretamente, mas é o resultado da aquisição de virtudes espirituais, portanto, profundamente socrática e eudaimônica, defende a perspectiva da eudaimônia, e a vivência na Terra é temporária para a aquisição de virtudes que serão sustentáveis no tempo e que provocarão uma felicidade duradoura no futuro. Ou seja, uma das coisas muito interessantes que o Espiritismo nos ensina e os Espíritos nos ensinam é que eles nunca investem a curto prazo. Eles não estão preocupados com a nossa felicidade a curto prazo, mas a aquisição de virtudes que garantirão a sustentação da nossa felicidade a longo prazo. Então, a aquisição de virtudes, a vivência da caridade cristã, a revivescência do cristianismo primitivo, sem as suas deturpações que ocorreram ao longo dos séculos, é o grande objetivo do Espiritismo. Para que as almas possam evoluir moralmente, desenvolver a sua sensibilidade emocional, a sua capacidade e as suas emoções morais, o seu carinho, a qualidade das suas relações com os outros, no equilíbrio entre a sua vida interior e também na dedicação social aos outros. Ou seja, nesse campo é muito semelhante ao confucionismo, porque o Espiritismo prega que nós devemos servir à sociedade, devemos contribuir na medida das nossas capacidades, das nossas forças, dos nossos talentos, segundo também a parábola dos talentos de Jesus, para contribuir para uma sociedade melhor, não só coletivamente falando dos níveis de felicidade, mas também interiormente dos nossos níveis interiores de felicidade, que são proporcionais aos nossos níveis de evolução espiritual. Segundo a doutrina dos Espíritos, nós vivemos um planeta de expiação e provas. Significa o quê? Significa que o nosso estágio evolutivo na Terra é de resgate de erros, na sua maioria, resgate de erros cometidos em existências físicas anteriores. Então, nós passamos por períodos temporários de sofrimento para aprendermos a aquisição de virtudes com essas experiências de sofrimento e também de provas. Passamos por situações que testam os nossos níveis de moralidade, que nos estimulam a aquisição de virtudes, de moralidade, de inteligência, para que gradualmente, à medida que vamos evoluindo moralmente, espiritualmente e intelectualmente, esses níveis de felicidade sustentável possam permanecer conosco depois da morte do nosso corpo físico. Então a felicidade após a morte vai depender do que nós fizermos em vida também. Né? Basicamente é essa a ideia sobre felicidade. Ela é eudaimônica, semelhante ao confucionismo, reencarnacionista, imortalista, e assenta na lei de causa e efeito. Tudo que eu fizer para alguém, ela assenta numa grande lei de responsabilidade. De que se eu fizer mal a alguém, automaticamente, naturalmente, esse mal volta para mim. Se eu fizer o bem a alguém, automaticamente esse bem voltará para mim. Com certeza. Agora em março,
nós vamos, dia 10 de março, viu? Nós estamos completando 2 anos de programa, né? E a gente tem trazido vários assuntos e nós temos falado muito sobre isso aí, né? Se nós quisermos, né, ser felizes, né, quando desencarnarmos, só depende de nós, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, daquilo de bom que fizermos, como você falou aí, né? Semana que vem nós vamos ter aqui meu amigo Paulo Jorge para falar sobre a gênese espiritual, tá? Segunda-feira que vem. João, nós já estamos no finalzinho do programa. Eu queria que você desse a sua mensagem final para todos os nossos telespectadores, nossos amigos que estão nos ouvindo, a respeito da felicidade. Fala o que você quiser aí. Ok. Você manda. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a paciência de todos vocês, o carinho de todos vocês, e dizer 2 coisas muito importantes. Primeiro, a felicidade, e resgatando o nosso Senhor Jesus Cristo, a felicidade, o reino de Deus, está dentro de nós. Ou seja, Passa aqui pro João, por favor. Felicidade é qualquer coisa que está dentro de nós. E desenvolvendo essa ideia de Jesus, o que é interessante é que o Espiritismo aprofunda essa ideia de Jesus, de que a felicidade está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, e a ciência comprova isso também, mostrando que as atividades intencionais que nós empreendemos, elas podem aumentar os nossos níveis de felicidade. Então, a felicidade está nas nossas mãos. Não depende das circunstâncias exteriores, se eu sou rico, se eu sou pobre, se me aconteceu uma coisa de boa ou alguma coisa de ruim. Depende muito da forma como eu me relaciono, psicológica, emocional, moral e intelectualmente com a vida. Então, nós podemos desenvolver estratégias práticas, que foram aquelas que eu mencionei. Tive o cuidado de trazer estratégias que não são a minha opinião pessoal, são opiniões não, são dados referidos pela ciência, e que cruzam com as virtudes. Ser grato é qualquer coisa que nosso Senhor Jesus Cristo pregava tanta gratidão a Deus. Ele dizia, eu não sou bom, bom é Deus, nosso Pai, o Pai que está nos céus. Fazei o bem aos outros. Ele falava da caridade. Ele falava do amor incondicional. E a gente sabe que essas características, essas ações, essas atividades, é o que há de comum entre todas as religiões. Embora haja algumas diferenças teológicas entre elas, existe muito mais coisa que nos une do que nos separa. E essas ações, esse amor, esse carinho, esse respeito, são essas ações e essas atividades que verdadeiramente, se nós incorporarmos em nós, independentemente das circunstâncias exteriores, são elas que nos farão mais felizes. Então está na nossa mão ser feliz, é uma decisão nossa. É um projeto nosso, que é um projeto que nós sabemos que demora o seu tempo, é uma construção, como se fosse uma construção de uma casa, né? Tijolo a tijolo, nós vamos construindo essa felicidade. Quanto mais consciente e intencional ela for, mais sólida será essa mesma construção. Muito obrigado. Com certeza, João, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, João, você por estar, né, vir aqui, vir lá do Rio de Janeiro aqui para o nosso programa. Eu te agradeço muito mais uma vez. Prazer conhecer o nosso amigo também, que não tive a oportunidade de conhecer da outra vez. Eu, Marcos. Técnica, por favor, passa aqui para mim. Acho que o pessoal está dormindo hoje lá em cima. Acorda! Então, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado a todos os nossos amigos telespectadores que estiveram com a gente até agora, né? E semana que vem nós vamos estar aqui juntos de novo com o Paulo Jorge. Agradecer a todos, né? Por estarmos até agora. Já está começando a chover aqui em Cabo Frio. Nós já estamos vendo aqui as trovoadas, né? Os relâmpagos. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz nas suas casas, nos seus lares. E estaremos juntos de novo, mais uma vez aqui, segunda-feira, com o nosso programa Espiritismo em Foco, com meu amigo Paulo Jorge. Então, agradeço a todos vocês e até segunda-feira com mais um programa Espiritismo em Foco. Muito obrigado.